Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Vivax. Meu nome é Priscila Grazioso, sou terapeuta integrativa e facilitadora em constelação familiar. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a visão sistêmica. E para me ajudar, eu estou aqui com o meu casal querido, Jennifer e Nildar. Prazer, meninos. Prazer, muito obrigada pelo convite. Eu sou Jennifer Rocha, eu sou também terapeuta integrativa com foco em atendimento de casais. É uma satisfação incrível estar aqui, Pri. Meu nome é Nildar Gonçalves, eu também sou terapeuta integrativo com foco em terapia de casais junto com a minha futura esposa. Ai, que lindo, gente! Nada melhor do que um casal falando para casais, né? Exatamente. E justamente por isso eu os convidei para falar sobre relacionamento de casais na visão sistêmica. E aí, gente, como é para vocês tendo esse foco de trabalho, né, com os casais? Como é para vocês? Chega muita demanda? O pessoal chega com muitas questões sistêmicas ou não? Ah, com certeza. Com certeza. É interessante, né? Porque assim, antes da gente olhar para fora, a gente essa questão sistêmica é o que a gente traz muito no olhar cotidiano. Então, muitas vezes, quando chega alguém com essa dinâmica, é muito bonito ver. Tá bom, eu também às vezes vivo isso. Como que eu posso utilizar de uma maneira, trazer algo que a gente vive na nossa relação para o outro também, né? Desmistificar que, nossa, parece que o terapeuta já é alguém que não tem mais questões a ser desenvolvidas. Não, na nossa relação a gente é um exercício constante, a gente tem sempre esse olhar com cuidado, ver esse equilíbrio sistêmico. E é uma forma que é gostoso levar isso também para a pessoa que vem buscar, né, um atendimento. É lógico que a gente sempre procura, né, enquanto pessoas, enquanto casais, ser o nosso melhor, né? Mas não dá pra romantizar e falar que tudo é mil maravilhas, porque tem momentos desafiantes. E trazer isso à tona e ser vulnerável para trazer isso e olhar para isso de um outro lugar de fora é algo que engrandece a gente. Enquanto muitas pessoas às vezes trazem um romantismo de simplesmente, não, eu tô com uma vida perfeita, enquanto na verdade não tá. Então, né, enfim, a gente passa por isso, né, enquanto pessoas normais e trazemos isso dentro de uma visão do nosso próprio trabalho, né, o quanto a gente pode contribuir dentro da visão sistêmica, dentro do que a gente passa no dia a dia, para a solução e para a ajuda de solução, enfim, do como a gente pode contribuir com os outros que têm essa dificuldade e que às vezes vão para um patamar muito desafiante, por exemplo, num relacionamento que chega, às vezes, num relacionamento abusivo, ou num término de relacionamento, ou num término de relacionamento que ainda se mantém juntos, enfim. Sim, dos mais diversos, né? E é importante trazer esse olhar, né, de fora, do quanto que isso pode mudar, né? E se as pessoas, de fato, estarem dispostas a dar um passo rumo à mudança, e dar um passo rumo à mudança, muitas vezes é um passo interno, né? Eu dou um passo dentro de mim para ver o que eu posso mudar em mim para que eu consiga solucionar algo que esteja desafiante. Isso é interessante porque esse dar o passo, né, em mim, as pessoas têm a tendência de, principalmente na questão de casal, o problema é o outro. O problema é meu marido, meu problema é a minha namorada, é sempre o outro. Esquece que é aquilo que você também tem suas questões. E aí, quando você começa a olhar, poxa, o que o outro faz que me incomoda? Por que me incomoda? E aí você começa a se mergulhar nesse universo e permite que você olhe essa relação de um outro lugar, que você assuma a responsabilidade também, que a responsabilidade daquela relação é dos dois. Quando você delega e fala é do outro, você tá ali numa falsa zona de conforto. Quando você assume a responsabilidade também pelos seus atos, pelos seus sentimentos, pelas suas reações àqueles sentimentos, você olha para isso de uma outra maneira. Você tem a possibilidade de construir um novo diálogo, novas possibilidades dentro dessa relação. Quando vocês trazem isso, acho que é bem interessante, até baseado nisso que você trouxe, Jennifer. Nós somos responsáveis pelo relacionamento, não é um ou outro. Uhum. Eu sou responsável por mim. Né? Então, pensando nesse primeiro, assim, a base para um relacionamento é o indivíduo. Pensando na base
do relacionamento é o indivíduo, como que foi para você chegar, Jenny, para você, Nildar, chegar na constelação, ou não só na constelação, eu sei que vocês têm uma caixinha de ferramentas gigantescas aí, né? Como que vocês conseguiram consolidar para chegar hoje e falar assim, a visão sistêmica, ela atua em todas as ferramentas? Não, a gente usa a visão sistêmica só como constelação e a gente não aplica em mais nada. Como foi isso individualmente, para depois a gente falar de como casal? É lógico que a visão sistêmica, ela é uma baita de uma ferramenta. Mas ela não é a única, né? Então, é importante reconhecer a importância de uma visão sistêmica dentro de um processo, principalmente quando a gente fala de um sistema, de um relacionamento de casal. Mas, no entanto, existem outras ferramentas muito tão eficientes quanto. E quando a gente consegue integrar isso é maravilhoso, porque surge resultados que são maravilhosos. Apesar dela ser uma ferramenta muito potente, às vezes, né, acontece casos a gente optar por outras ferramentas que também têm uma grande funcionalidade, que não é eu costumo falar que não tem um Ctrl+C, Ctrl+V, né, para cada indivíduo, mesmo que a dor seja muito semelhante, mesmo que os desafios sejam muito semelhantes. Às vezes vem casais pra gente que tem a dor muito igual, né, muito semelhante, as mesmas queixas, os mesmos desafios, As mesmas falas. as mesmas falas. Só que quando a gente vai olhar mais a fundo, nas causas raízes, digamos assim, cada um precisa de uma intervenção diferente. E muitas vezes a gente utiliza a questão sistêmica, às vezes outras abordagens, mas que no fundo o foco é aquele relacionamento ficar saudável, né? Aquela pessoa está saudável com ela mesma, para que esse relacionamento fique saudável. Então a constelação sim é uma excelente ferramenta. A gente usa ela, vamos dizer assim, 70% nos nossos processos, mas existe uma grande porcentagem que precisa de um outro olhar, precisa de uma outra questão. Às vezes uma pessoa não tem questões tão sistêmicas desenvolvidas, mas tem sim uma falta de capacidade de diálogo, por exemplo. Então o que ela precisa é desenvolver mais uma capacidade de diálogo, de como ser mais assertivo em como se comunica, e só isso muitas vezes já resolve muitas questões do casal. E às vezes sim, tem questões sistêmicas que ela tem dificuldade de, por exemplo, estabelecer um diálogo porque ela tem um dor relacionado a isso. Enfim, o ser humano é muito único, né? Então não tem nem como eu pegar um processo que seja parecidos, né, para um determinado casal e replicar ele para um casal diferente. É preciso entender muito a fundo, né, qual é as particularidades de cada um e ver o que se adequa mais a ele, o que mais ele está precisando. E essa roupagem como serviu para você, Nildar? Como você viu para mim, essa roupagem... Uau, que baita pergunta, né? Porque terapeuta, antes de terapeuta, ele também é um indivíduo. Sim, sim. Né? Com Então, certeza. como serviu isso para você? Como foi para você a sua construção para chegar hoje nessa estrutura que você tá? Legal, eu acho que isso é importante trazer essa visão. Porque o Nildar lá de trás, nossa, tinha várias dificuldades em relação à comunicação, por exemplo, né? Em relação a se expressar. O meu caminho não começou pela constelação familiar, né? Eu comecei por outras abordagens e a constelação familiar foi um dos últimos caminhos que eu trilhei, digamos assim, dentro do know-how, né? De informações, de conhecimento daquilo que eu vinha aplicando. Mas foi algo que quando eu fiz, consolidou muito. Mas quando eu busquei me desenvolver na área do desenvolvimento humano, foi algo que o Nildar estava precisando, né? Então eu não comecei me formando para ser um terapeuta, eu me comecei buscando conhecimento porque o Nildar tinha várias dificuldades com pais, com mãe, com pai, com irmão, né? Com dificuldade de socializar, né? Com muitas inseguranças. E para mim essa roupagem mudou muito a visão com que eu tenho hoje, quando eu olho para aquele Nildar lá de trás e falo, nossa, já foi muito difícil, já foi muito desafiante. Não que ainda não seja, tem várias questões que a gente ainda precisa ser trabalhado. Mas quando a gente consegue perceber que já tem dificuldades, porque antes eu nem percebia, né? Antes eu tava naquela visão, que nem a Jenny falou, não, mas o problema é o outro, o problema é cicrano, o problema é a minha família, o problema é meu colega, o problema é meu pai, o problema é minha mãe, né? Enfim, né? Eu não consigo a minha dificuldade de relacionar, aliás, nem tinha a minha dificuldade de relacionar, não dá pra se relacionar por causa de fulano. Porque eu tava num lugar de, digamos assim, um baixo conhecimento de mim mesmo, né? E quando a gente passa por esse processo de você se conhecer e dar um olhar pra dentro, a gente consegue entender de fato o caminho que a gente percorreu.
E daí um posicionamento da gente conseguir de fato ajudar outras pessoas, porque dificilmente alguém vai conseguir ajudar alguém sem se ter ajudado, sem ter passado por algo. Então, a minha trajetória dentro do desenvolvimento humano foi algo muito transformador, porque eu não busquei me desenvolver para ser um profissional, eu busquei me desenvolver enquanto Nildar, enquanto pessoa, né? Eu costumo falar até como Júnior, né? Porque eu tenho Júnior no nome, em casa me chamam de Júnior. Então, foi essa pessoa que buscou o desenvolvimento humano. E hoje, enfim, depois de todo esse processo, foi algo assim tão gostoso e tão bonito, e também tão doloroso, que foi algo que eu falei, nossa, isso foi tão importante pra mim, por que não isso pode se replicar na vida de outras pessoas? E hoje eu tô aqui. Aí. E pra você, Jenny? Bom, eu acho que pra mim, como foi pro Nildar, e acho que pra muitas pessoas que entram nesse caminho, você não começa, ai, nossa, quero ajudar pessoas. Muitas vezes é pra trabalhar uma questão emocional. Então, em algum momento a gente se depara, né, com um desafio e aquela necessidade de querer melhorar, quantas dores precisavam ser trabalhadas, cada um com a sua história, cada um com as suas dificuldades, cada um, né, com a dor da sua criança, que a gente muitas vezes carrega. E aí entender, né, quando você passa por esse processo, por esse desabrochar e olhar e falar assim, nossa, como eu mudei nesse tempo e como eu posso também ajudar outras pessoas e passar assim, é possível. Porque a pessoa que nós somos hoje não é a mesma de poucos anos atrás, né? E assim como daqui a alguns anos também vai ser outra pessoa, porque assim, a gente tá aqui para evoluir, para crescer, para agregar conhecimento, nos transformar cada vez mais. Então, e dentro dessa visão sistêmica, é um exercício diário. Porque muitas vezes, né, como pessoa, eu me deparo com uma questão emocional, um desconforto, algo que me incomoda, seja sozinha, seja num relacionamento afetivo, amoroso, seja numa relação com os pais. De repente, trazer esse olhar, tá bom, eu tô no meu lugar? Tá equilibrado isso? Se não, o que tá faltando? É como se a gente, com essas ferramentas, tivesse a possibilidade de olhar por outros prismas, né? Outros olhares, assim. Tá bom. É sair só daquela visão que a gente, né? Talvez o nosso eu lá de trás tivesse de querer colocar a responsabilidade no outro. Olhar de um outro lado e falar, não, mas espera aí, isso aqui é meu. E o que eu faço com isso? Eu entendo que quando a gente vai e parte até pros relacionamentos, né? De um modo geral, em específico para o relacionamento amoroso, para o relacionamento de casal, quando duas pessoas se juntam, elas estão trazendo tudo. Toda a bagagem. Estão trazendo coisas boas e saudáveis, coisas não tão boas nem tão saudáveis, desafios, medos, receios, histórias, porque eu duvido que aqui, né, eu acredito que vocês já tiveram outros relacionamentos, esse não é o primeiro relacionamento de vocês. Sim. E foi construído muitas histórias em cima desses relacionamentos, seja um relacionamento curto, um relacionamento de anos, não importa. E mais, nós somos seres humanos que viemos de relacionamentos amorosos. Então, como esses relacionamentos amorosos se deram também, né? E cria-se essas histórias. Uma coisa que me ocorreu aqui conforme eu fui falando, e eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da visão que vocês têm enquanto casal, né? Não só quanto casal, vocês casal, trabalhando com casais. Vocês acreditam que existam influências que não são só ali do casal, mas, por exemplo, um trabalho, alguém que tá no trabalho e tá frustrado no trabalho, alguém que tá, de repente, não sei, com alguma questão externa, que não tem a ver ali, talvez, com aquele vínculo do casal, daquele sistema que tá se formando ou acabou de se formar, mas que não é sistema lá atrás, mas coisas aqui no dia a dia. Vocês se deparam muito com essas queixas? Também. Por exemplo, um exemplo hipotético, né? Se o homem tá ali sei lá, na iminência talvez de perder o emprego, ou com problema com o chefe, problema com o colega, e ele não sabe separar o que é o profissional do que é o familiar, o conjugal, ele pode muitas vezes levar essa questão. Se é uma pessoa que talvez não tenha habilidade de fazer essa separação ou de conversar, e essa esposa? De repente, vendo esse marido que está passando por um monte de problemas, que talvez não consiga externalizar o que ele está vivendo.
Isso pode esbarrar numa dor dela. Ai, de repente ele tá quieto. Poxa, o que será que eu fiz? Não tem nada a ver com ela. Aí você já tá pegando na dor dela. Então, às vezes, é isso que a gente tá falando, né? De trazer essa consciência de, poxa, olha de uma outra maneira. E muito, né? O que a gente conversa muito com as pessoas que nós atendemos, a questão da comunicação. Porque a comunicação vai trazer essa clareza, se é uma questão do relacionamento, se é uma bagagem que tá vindo lá de trás que de alguma maneira tá influenciando, ou se é algo ali do cotidiano de um dos dois. Entendi. E para você, Nildar, nessa visão masculina, né? Porque a visão feminina a gente traz uma certa doçura, traz um certo, talvez um outro olhar, né, para isso. Para você, como homem, talvez com um olhar um pouco mais direto, mais objetivo para as questões. Como você enxerga? Eu acho que sim, né? A gente sofre influências de passado, de presente, de futuro, né? Se eu ficar vibrando naquilo que eu tô pensando na frente, eu tô sendo influenciado pelo meu pensamento. Se eu sofro influências em relações a pessoas do meu cotidiano, com certeza isso reflete em outras áreas da minha vida, principalmente se eu não tenho um olhar para isso. Então, eu acredito que sim, e eu vejo na prática que sim. E eu sinto no meu dia a dia que sim, enquanto ser humano. Então, quando a gente, de repente, sente influências, por exemplo, negativas, digamos assim, no nosso dia a dia, é muito comum e muito natural que você não tenha um olhar muito atento para isso, de certa maneira eu começo a ser uma pessoa mais negativa. Positiva também, se eu sofro influências positivas, se eu me relaciono com pessoas que são mais alegres, mais positivas, a tendência é que eu seja uma pessoa mais positiva. Então, é como se a gente fosse, sei lá, caixinhas, radinhos, né, em certas frequências. E a gente vibra a frequência com que a gente se conecta. Então, com certeza, a gente, acredito eu, que somos influenciados pelo meio. A gente vê muito isso, por exemplo, não é um caso específico de dependência química, de relacionamento, mas influencia no relacionamento. Por exemplo, casos de dependência química, né, quando a pessoa sai daquele meio de amizades que compartilha daquele mesmo prazer, é muito mais fácil para ela, por exemplo, largar um vício. Porque a gente tem um código de pertencimento, daí a gente entra, por exemplo, em questões familiares, né? Pra gente é muito importante pertencer. Então, é normal com que a gente queira pertencer fazendo algo semelhante com aquele grupo que a gente convive. Então, se a gente quer, por exemplo, estar num relacionamento afetivo que seja mais fluido, se a gente se relacionar com pessoas que tenham relacionamento afetivo mais fluido, vai ser muito mais fácil, porque os diálogos vão ser muito parecidos, né? Os diálogos, por exemplo, de como sair de uma situação podem ser até compartilhados. Então, por exemplo, se eu me relaciono com um homem ou uma mulher que tem desafios no relacionamento e conseguem sair dessa através do diálogo, eu me espelho de certa maneira, né? Então eu falo, nossa, é possível, tem recurso para isso. E eu posso ser influenciado a abrir um diálogo com a minha noiva em relação a algo que eu não estava pensando, porque eu vi uma pessoa que abriu o diálogo e conseguiu resolver uma situação lá. Então, a gente sofre influência, sim, do presente, do passado também, e do futuro também. Sim, né? Quando a gente pensa lá na frente. Eu sei que não é o caso de vocês quanto casal nesse momento, espero que em breve, né? Ou não também, né? Uma escolha do casal, né? Mas o casal quanto indivíduo. Mas chega muito para vocês, caso de casais que deixaram de ser casal no sentido de que os filhos, quando vêm, aquele casal passa a ser anulado, abafado de alguma forma, apesar que vocês são filhos, então, independente de terem filhos ou não. O quanto a gente vê também casais que se anulam, se abafam, e isso acaba também acabando com o casamento de alguma forma. Chega muito para vocês? E como que é essas queixas e como vocês orientam esses clientes nesse sentido? Acontece bastante, e até um relacionamento recente que a gente estava acolhendo, né, e cuidando, que a nossa forma de trabalho, a gente faz um alinhamento, mas assim, os casais, eles passam por processos individuais. Então, geralmente ele atende um, eu atendo o outro. Por quê? São dois seres humanos, eles são um casal, mas, né, para esse casal existir, tem a base, né, a individualidade, cada um com as suas dores. Então, a gente vai olhar cada um para suas questões particulares, para os seus traumas, para os seus conflitos, e depois trazendo sempre a consciência disso para eles no relacionamento. E muitas vezes acontece, né,
O marido não olha mais como uma esposa, tá olhando ela como a mãe dos filhos, né? E criticando ela pela forma como ela trata os filhos e colocando a forma talvez como a mãe dele tratou, espelhando isso, né? Desejando que a mãe, que a esposa dele fosse essa mesma mãe ou não. E a mesma coisa a mulher. Muitas vezes ela não olha mais aquele homem como um companheiro de vida que ela escolheu. Tá olhando ele ali no papel de pai. E aí você tem uma influência, você interfere na ordem, né? Esse casal precisou vir primeiro antes dos filhos. Só que muitas vezes a tendência é olhar só para esses filhos. E é nesse momento que muitos casais começam a ter conflitos. Eu costumo trazer para os meus clientes o seguinte, quando eu me deparo com isso, né? E eu vejo que existe uma dor nesse aspecto. A pergunta é, você faria sexo com seu pai ou com a sua mãe? Não rola, né? Exatamente, exatamente. Então, quando você começa a olhar para o outro desse lugar de pai, de mãe, por causa dos filhos, e é até natural isso, porque você quer que os filhos entendam aquela figura, só que você vai se desconectando da essência mulher e homem ali, do indivíduo, né? E às vezes chega no caso de não chama mais, né, de uma palavra carinhosa ou pelo nome, começa a chamar de pai, de mãe, né? É isso, é muito comum. Quando vem pessoas em relação, por exemplo, com dificuldade de relacionamento, a gente sempre dá uma piada. Onde começou, por exemplo? Quando começou? Porque se vocês são um casal, em algum momento teve muito bom, né? Sim. Possivelmente no começo estava muito bom. E em um determinado momento, isso passou a não ficar tão bom. E o que é muito comum da gente mapear, de começar a não ficar tão bom ali no período da gestação, né? De um filho, de uma nova essência que vem ali, que deveria ser algo fantástico, mas muitas vezes ali começa uma ruptura no casal, porque, enfim, por N motivos, né? Porque é uma nova vida, tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher, eu acho que tem um impacto maior, né? Porque é algo que mexe com o corpo, com muitas sensações. Isso vem mudando muito, mas há não muito tempo atrás, o homem não se conectava tanto nesse processo. Né? Hoje em dia, eu conheço pessoas do meu ciclo e clientes também que vivem uma super paternidade. Mas isso não é algo tão comum ainda. Então, a mulher acaba entrando mais nesse ponto, ao meu ver, dentro dos casos que a gente acaba até atendendo. E é como se fosse uma morte, né? Mesmo a gente estava comentando sobre isso esse dia, né? A morte da mulher para virar mãe. E também a morte do homem para virar pai. E às vezes a não aceitação dessa mudança de ciclo, por exemplo, daquele pai, daquele homem, que não cai a ficha de que é um momento de virada na vida dele, e que agora ele não é um ser indivíduo que tem um relacionamento, mas ele é um indivíduo que tem um relacionamento e também tem uma criança, né? Para cuidar e para dar conta. Né? Se essa ficha não cai, ele tá numa vida de casado com uma vida de um pai solteiro. Né? E isso gera muito problema, porque, enfim, aquele sistema não está sendo respeitado ali. Porque tem um novo ser que depende daquele homem e daquela mulher. Então é muito comum, né, de fato, que tem essa ruptura, né, no relacionamento conjugal nessa fase da gestação. Se esses pais não conseguem lidar com isso. E o que você trouxe aqui agora, Pri, é fantástico, né? Porque muitas vezes começa até, como a Jennifer falou, começa as palavras carinhosas, oi meu amor, oi meu bem, oi minha vida, pro chamar de mãe e de pai. Sim. E na verdade, isso é muito pesado, né? Aparentemente pode ser carinhoso, mas é muito pesado. Enfim, e isso geralmente acaba gerando problema, porque a sua relação com o pai é outra, e a sua relação com a mãe é outra. Não é a mesma de um relacionamento afetivo. E até essa frase que você trouxe, né, que você faz esse conflito com seus clientes, geralmente o problema no relacionamento começa com a vida sexual. Porque eles estão se vendo ali como pai e mãe, não estão mais se vendo como um casal. Então, geralmente é ali que começa esse conflito no relacionamento. Eu talvez falo, né, casada aí há um bom tempo, né, não tanto de extensão, mas já tem uma trajetória aí, e o quanto muitas vezes, na verdade, a vida sexual, ela se apaga por isso, mas na verdade já é um reflexo de algo que já vem acontecendo e que as pessoas não se dão conta. Também. Né? As pessoas têm muito termômetro, na verdade, por este caminho da sexualidade, quando torna-se adulto, né?
dentro de uma relação. Mas o quanto será que isso já não é, na verdade, o estopim, né? Já foi a barreira que se rompeu de algo que já vinha acontecendo. Parece que ali é onde cai a ficha pro casal. Isso. Mas ali realmente é o momento que foi o estopim. Isso já vem de antes. Vocês conseguem perceber dentro dos processos que vocês atendem, por exemplo, normalmente a queixa, se ela não começa nesse caminho, ela tem ali muito próximo ao início da queixa essa parte sexual, né? De que a nossa relação já não é mais tão íntima, ou não existe, ou diminuiu, ou parece que eu perdi, ou o outro perdeu o libido ali, o tesão, enfim. Mas assim, quando vocês começam a puxar, vocês começam a perceber que esses problemas já existiam antes desse marco. Mas é um marco para a pessoa. Vocês conseguem perceber isso? É bem individual, mas até isso que você trouxe, né? Que o Nildar comentou. Muitas vezes dá quando vem os filhos. Porque às vezes tem até uma cobrança da sociedade. Ah, não, a mãe tem que viver pro filho. A partir do nascimento do filho, não. Ela deixa de ser um ser humano, ou uma profissional, né? N coisas, e ela se torna mãe. Ela como se tem uma pressão que parece que ela perde a identidade, ela se torna mãe. Então, muitas vezes acontece nesse momento. Por isso a importância sempre de nutrir esse casal, de nutrir essa pessoa. A gente fala muito na questão do relacionamento. Tá bom, você tem o tempo pra você? Você como ser humano? Algo que você gosta de fazer? Algo que é importante pra você? Porque se você não tem momento de se conectar, de estar bem com você, de ter seus momentos de prazeres, aquilo que te traz alegria, como é que vai estar? Você vai chegar à noite feliz, contente para ter um momento de intimidade com seu parceiro? Se você ali só tá tendo tempo de viver a maternidade, você não tá fazendo mais nada, você vai ter esse vontade de olhar para isso? Então, é acolher que essa pessoa tem várias faces, tem várias partes dela que precisam ser cuidadas. Não é só a mãe. Então, muito do que a gente identifica vem disso. Desse momento, né, do casal, cuidar apenas dos filhos. Deixar perde um pouco da identidade de marido e mulher. Uma coisa que a gente gosta de construir muito, né, dentro de pessoas que vêm com essa queixa, é o dia do casal. O dia do casal. Ah, mas eu tenho 3 filhos, tudo bem, né? Mas e qual que é o dia do casal? Qual que é o dia que vocês almoçam juntos, sem filhos? Qual que é a noite que vocês jantam juntos, sem filhos? E tem alguns que acham isso absurdo, mas como assim eu vou sair pra jantar sem meu filho? Nossa, isso é inadmissível. Então, esse é um passo muito importante que a gente ajuda na construção. Porque é extremamente importante, que é o resgate daquele casal que não tinha filhos em algum momento. Porque antes era normal. E depois de determinado momento, isso passa a não ser normal. Mas tudo bem, é uma fase, né? Eles optaram por ter filhos. Mas é importante recriar isso para que, de fato, reacenda a chama da relação em algum momento. Porque senão a relação ela fica em torno de funções, né? Em torno de responsabilidade de casa, de dinheiro, de filhos. E isso, de certa maneira, faz com que se perca a atração, como você falou. E daí vem a queixa da sexualidade, né? Da falta, de não ter tanto afeto, de não ter tanto desejo, de não ter tanto tesão. Mas a verdade é porque isso deixou de ser construído. Né? É uma chama que apagou porque não foi alimentada. Então, é algo que a gente sempre gosta de construir muito. Poxa, momentos do casal. Qual que vai ser o momento do casal? E pode ser coisas simples, como coisas sofisticadas. Né? Pode ser um caminhar de manhã na rua. Pode ser, né, um momento juntos no sofá. Aquilo que gostava de fazer lá atrás, né? No começo do namoro. O que vocês se conectaram? Quais eram as coisas incomuns que vocês faziam que vocês perderam? E você sabe que vocês estão trazendo isso, e eu vou trazer um exemplo meu. Hoje eu tenho 2 filhos, né? E numa dinâmica muito delicada, porque o Giovanni hoje com 9 anos, mas a Diana tem 1 ano e 2 meses, né? Então a Diana demanda muito essa relação, né, ainda da mãe e do pai também, porque para eu estar aqui, o Bruno está com ela. Então existe aí uma dinâmica. Então o que a gente faz? Depois que as crianças vão dormir, a gente coloca alguma coisa para assistir e fica os 2 no sofá ali, sei lá, às vezes faz um brigadeiro, faz uma pipoca, faz alguma coisa, aquela 1 hora, meia hora, 40 minutos,
para ter esse momento de conexão. Então, às vezes as pessoas imaginam algo assim extraordinário para sair desse lugar, né? Para continuar. Claro que hoje, depois de todo o conhecimento que eu adquiri, consigo fazer isso. E não, eu confesso que não é fácil, porque tem momentos que não é só isso, isso não é o suficiente. Às vezes a gente precisa de mais. Até porque eu não sei, né? Eu quero que vocês também tragam a visão de vocês quanto casal e quanto profissionais focados em casal. Em casais. O quanto as pessoas acreditam que para ter um relacionamento elas precisam ser metades, né? O outro completa o outro, né? E esquecem que, na verdade, para ter um relacionamento precisa ser o inteiro, o indivíduo como inteiro. Por isso que eu acho que os problemas eles já começam antes. Só é reflexo depois dos filhos. Mas eles já não se conhecem como pessoas, eles passam a ser conhecidos só como casal. Como que isso pra vocês? Assim? É muito clichê, né? Essa questão, né, de duas metades, é muito bonito nos poemas, nas músicas. Porém, a realidade quando duas pessoas estão ali sendo uma metade, não, mas eu preciso que o outro venha completar aquilo. Eu tenho um vazio e eu quero que o outro complete. E aí, então você vai depender disso? Não. Para um relacionamento dar certo, tem que ser dois inteiros. E é sempre... É uma busca constante, né? A gente, dois terapeutas que já fizemos muitas formações, e em cada formação muitas transformações. A gente até brincou, né? Anos atrás, se a gente se conhecesse, não teria dado certo, né? Porque assim, ainda tinha muita... Não teria como. Porque tinha ainda muita dor em cada um, tinha muita coisa para ser lapidada. Eu precisei estar mais inteira nas minhas questões e ele nas deles, para que a gente se visse como dois seres humanos. Claro que sempre tem coisas, né? Às vezes acontece algo na relação, por que isso me incomodou? Então aí eu tenho esse olhar. Eu não vou criticar ele pela atitude. Eu vou olhar o porquê que aquilo me incomodou. Tá bom, poxa, preciso pôr atenção nisso. Por que aquele comportamento me incomodou? E aí vou para uma reflexão. Ou se eu perceber que tem algo ali além, vou também passar por um processo. A gente está numa constante evolução, né? A gente sempre está nessa busca. E nós temos as nossas camadas. Então, quando duas pessoas não têm essa consciência, não têm esse olhar, ou às vezes se apenas um tem, que é outro desafio, né? Às vezes a gente passa, uma pessoa busca a gente não para um atendimento de casais, mas apenas um vem buscar, apenas um está nessa busca de querer aperfeiçoar, de querer olhar. E o outro tem uma relutância, também é um desafio. Porque a gente consegue munir essa pessoa de algumas ferramentas, para que ela pelo menos acolha. Tá bom, esse é o que o outro tem para oferecer. Ele tá nessa jornada, é até aqui que ele pode ir. Nesse momento ele não tá buscando passar por um processo, talvez ele nem acredite. Mas se eu quero aperfeiçoar, se eu quero que a nossa relação dê certo, apesar desses desafios, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso trabalhar em mim, né? Não estou delegando para o outro, o que eu posso trabalhar em mim para que essa relação seja mais saudável. Quando você fala das metades, né? Na metade laranja. Tampa da panela. Tampa da panela, tampa da frigideira. Eu vi a tampa da frigideira. Eu um dia você vai achar a tampa da frigideira. Alma gêmea. Alma gêmea. Uma grande armadilha que a gente acaba percebendo é quando você cai 100% nisso. Né? E vive 100% em função do outro, para agradar o outro, para atender sempre a expectativa do outro e acaba se anulando enquanto si. Então, às vezes a Jenny fala: o que aconteceu? Eu falo: não aconteceu nada, eu só preciso do meu tempo. Só me deixa aqui um tempinho. Por quê? Porque eu preciso de algum tempo para digerir as minhas coisas. Né? E isso é um respeito comigo mesmo, de eu entender que eu tenho essa necessidade, e isso não quer dizer que não seja nada com ela. Mas eu acho que é importante a gente entender de que para eu estar bem com ela, eu preciso estar bem comigo. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que eu falei da noite do casal, é importante também ter... Cara, e você? Qual que é o seu momento? O que você gosta de fazer enquanto ser humano, enquanto pessoa? Como você se nutre e você atende você mesmo, a sua criança interior, digamos assim? O que você curtia fazer antes dessa relação existir? Qual que era o seu momento ali gostoso? A maioria das pessoas não sabem, né? Essa é a verdade. Essa é uma verdade. E quando a gente percebe isso, e eu coloco até pessoalmente, né? O que eu gosto de fazer? Peraí,
que eu quero fazer agora? O que vai me suprir em termos de prazeres? Às vezes a gente tem dificuldade para responder essa pergunta. Eu lembro de um caso muito importante, que foi um caso assim, bem peculiar, que eu fui questionando e ajudando a pessoa a descobrir isso. E ele falou, nossa, uma coisa que eu adorava fazer e que eu não faço mais é tocar violão. E ele falou, não, Dar, isso é tão maravilhoso pra mim, eu gosto tanto de tocar violão que eu não sei porque eu parei de tocar violão. E daí ele saiu com um compromisso ali de voltar a tocar X vezes na semana, digamos assim. E quando ele voltou 2 semanas depois, ele falou, meu, Dar, você não sabe o bem que isso tá me fazendo. Inclusive me conectou mais com a minha mulher e com as minhas crianças, porque agora ele senta do meu lado e começa a cantar junto comigo. Né? Enfim, ele conseguiu transformar algo que era individual, inconscientemente, né? Sem intenção de fazer isso, mas algo de conexão com a família. Por ele estar inteiro ali, Por né? ele estar inteiro em fazer algo que ele gosta, não porque ele quer agradar o filho e não porque ele quer agradar a esposa, mas porque ele se conectou com algo que é prazeroso para ele. E ele, estando bem com isso, ele consegue se conectar mais ainda com as pessoas. Então, dentro de um relacionamento, o que a gente percebe que é tão importante quanto o momento do casal, né, de ter a noite do casal, um momento de filme, um jantar, seja um momento de conversa, seja como for esse momento que o casal precisa se conectar, também é importante momentos de você se conectar com você mesmo, né, e de fazer aquilo que você gosta sem uma grande intenção de que, não, eu preciso, na verdade, entender a expectativa dela, eu preciso, na verdade, entender a expectativa dele. Isso faz com que você se alimente, né, isso faz com que você se complete, e estando completo, é muito mais... Lógico que essa frase é clichê, né? Se eu estiver completo, eu vou estar incompleto para a relação. Mas, de certa maneira, tem uma grande realidade nisso. Tem uma grande sabedoria nisso. Sim, eu acho que ela é totalmente sábia. Na verdade, eu nem parcialmente. Para mim, é totalmente. Porque se você pergunta para as pessoas, quando chegam, né? Não pessoas trabalhadas, né? Ou um pouco minimamente trabalhadas, talvez. E ainda assim, me arrisco a dizer que tem algumas que têm essa dificuldade. Você pergunta para ela, o que você gosta de comer? Ela não sabe dizer. Que cor você gosta? Ela não sabe dizer. Se ela prefere calor ou frio? Ela não sabe dizer. Para onde ela gosta de viajar? Ela não sabe dizer. As pessoas, elas não sabem delas mesmas. E elas ainda querem cobrar o outro, para que o outro saiba delas. Porque eu vejo muito mais em mulher do que em homem. Apesar de eu ver muitas questões dessa. A cobrança masculina eu acho que está muito mais vinculada à mãe. A uma postura da mulher como mãe. Então, assim, ela tem que atender a visão da sociedade. A visão da sociedade é a mulher nesse pedestal de mãe. Então, a mulher tem que cozinhar, tem que isso, tem que aquilo. Tem um monte de tem que, né? E eu acho que a cobrança masculina, ela tá muito voltada a isso. Depois vocês me corrigem aí, tá? Se vocês acharem que é diferente, que aqui não tem uma única verdade. E a mulher, por sua vez, eu acho que ela exige muito do homem entender o que o lado dela, as necessidades dela, esse acolhimento, esse buscar, talvez uma necessidade paterna, não sei, eu acho que não é nenhuma necessidade paterna, acho que é muito mais uma necessidade materna do que paterna nessas relações. De que o outro entenda, assim, que é o que ela gosta, o que ela quer, ele tem que saber o que eu gosto. O outro tem que saber o que eu quero, que eu gosto de flor e que cor que eu gosto, que flor que eu gosto e que momento eu gosto de receber essa flor, ainda tem isso, né? Mulher que tem muito disso, né? Sem estereótipos, mas é realidade. Fazer o quê? Fazer o que? Eu sou mulher, tô dizendo a verdade. Só que ela não sabe nem o que ela de fato gosta. Porque ela exige do outro, às vezes, uma coisa que nem ela sabe o que ela gostaria, o que ela quer. Às vezes ela viu na novela, ouviu alguém falar que ganhar flores é bonito, mas na verdade ela nem gosta de flores. Mas para ela, o homem tem que dar flores no Dia dos Namorados, por exemplo. E como ele não adivinhou que ela queria isso? E a flor que ela queria ganhar, que ela queria ganhar buquê de rosas vermelhas, aquele buquezão, né? E que ele fosse buscar ela na porta de casa. Eu brinco às vezes com as minhas clientes e falo assim, tá, em que aniversário que você entregou pra ele uma bola de cristal que ele não tá usando? Porque é isso, né? Às vezes a pessoa tem tanta dificuldade. Que sentimento que ela tá tendo? É uma tristeza, é uma frustração, é uma raiva. E o outro tem que saber o que você tá sentindo e o que fazer pra aliviar isso. Então, de novo, a questão que a gente fala muito, né? De trazer a responsabilidade pra si. Porque quando você coloca essa responsabilidade no outro, é pesado. Se o tempo inteiro você tá apontando o dedo, você não viu isso, você não prestou atenção nisso, você não sabia que eu queria isso, como você não fez isso?
cada vez mais você tá afastando, é pesado pro outro. Você vai gerando um afastamento, né? E fica pesado porque a pessoa também não tá sabendo lidar com aquilo, né? Vai tendo essa dor de ambos os lados, né? E às vezes, de novo, a questão de uma comunicação. Poxa, olha, quando você fez isso, eu me senti de tal maneira. Ou, poxa, eu gostaria de tal... Se as flores são importantes, você gostaria de receber as flores do Dia dos Namorados, fala assim, olha, eu achei tão bonito, eu gostaria de receber. Externaliza, ele não tem obrigação de adivinhar. Ó, só pra você saber, eu gosto de rosas vermelhas, né? Externaliza isso, ele não tem que adivinhar. Assim como você também, você pode alucinar. A gente brinca muito, né? Na PNL a gente fala da questão de alucinar. Poxa, ele tá quieto. Nossa, eu tô alucinando que é por causa de tal coisa. Ai, nossa, será que foi algo que eu fiz? Não, é entender que tá bom, também tem as coisas dele, também tem os momentos dele. Você quer conversar? Olha, se você quiser conversar, eu tô aqui. Tá tudo bem, você pode dividir. Mas não, talvez você quer ficar quietinho? Tá bom, qualquer coisa eu tô ali, tá bom? Aproveita o seu momento. Essa troca, né? De uma maneira que fique leve. E aí, assim, o casal se aproxima. Porque ele sente a confiança. Tá bom, eu posso conversar. Eu posso saber o que o outro precisa. E aí vai gerando essa conexão. Ai, precisamos de um homem falar também, né, Nildar? Poxa. Vamos lá, vamos ver se adivinha meus pensamentos. Você deu a bola de cristal pra ele? Poxa, ainda não. Não chegou ainda. Ainda não chegou. Você até encomendou, né? Tá na alfândega. O diálogo, ele depende, ele tem muita questão do ego, né? Às vezes eu abrir o diálogo, de certa maneira eu preciso quebrar um pouco do ego, isso dói. Então, até estava conversando com a Jennifer, né? Poxa, o que a gente vai falar hoje no podcast, né? O que é importante em termos, por exemplo, de comunicação que a gente vai falar no podcast? E daí, conversando com ela, a gente falou, putz, mas o silêncio, ele também, de certa maneira, é algo muito violento, né? Então, o silêncio no sentido de, por exemplo, aconteceu algo, né? Eu não gostei e eu nem me coloco para conversar sobre isso e daí fica aquele climão. Então, isso, de certa maneira, é uma comunicação. Sim. Né? E é uma comunicação muito violenta. Então, quando a gente entra, por exemplo, no termo de comunicação violenta, existem várias formas de a gente se comunicar violentamente. Né? O silêncio é uma delas. Então, o fato de eu não me expressar, eu não estou cuidando da relação. Né? Se eu não coloco limites daquilo que é importante para mim, eu de fato não estou falando, você pode ir até aqui e daqui para frente, poxa, isso aqui é importante para mim. Então, quando, de certa maneira, eu não me comunico, eu não falo o que é importante para mim, eu não expresso aquilo que eu gostaria, a mulher não fala que gostaria de receber flores, o marido panguão não saca que ela quer receber flores, porque, de certa maneira, ele poderia perceber também, né? Assim como a mulher também poderia perceber de outras coisas. Mas quando não existe uma comunicação dentro de uma relação, seja ela qual for, não precisa nem ser uma relação afetiva, né? Quando não, seja no trabalho, seja uma comunicação entre pai e filho, mamãe e filho, entre amigos, quando não existe uma qualidade de comunicação, essa relação está fadada a acabar em algum momento. Então, o quão importante é a gente saber se comunicar. E isso tem a ver com questões sistêmicas. Se eu não aprendi a me comunicar em casa, por exemplo, se eu não tive bons modelos de pai e mãe, ou das pessoas que eu convivia quando era pequeno, se essas pessoas não sabiam se comunicar, eu, de certa maneira, eu também não aprendi isso. A não ser que eu tenha aprendido por outras fontes. Então, entra aí também uma questão sistêmica. Poxa, se eu presenciava, por exemplo, isso aconteceu comigo, né? Eu presenciei muitas brigas de pais, mães. Meus pais não sabiam se comunicar. Hoje eles já melhoraram, graças a Deus. Que bom, né? E eu precisei me trabalhar para eu aprender a me comunicar, porque eu não aprendi isso na base. Né? E isso fez com que eu enfrentasse vários desafios. Então, eu precisei trabalhar muitas questões sistêmicas em mim, de desafios de me expressar, e também capacidades de eu saber me comunicar, porque são duas coisas diferentes. Sim. Uma pessoa ela pode ter abertura para se expressar e ainda assim se comunicar de uma forma muito violenta. Ou não ser assertivo na forma de se comunicar. Então, são duas coisas diferentes. É eu me sentir à vontade em conseguir me expressar e outra eu saber como me expressar.
E para um casal, as duas coisas são importantes, Sim. né? Com o mesmo peso de valia. Então, uma coisa é eu me sentir aberto e permissivo a me comunicar, e a outra eu saber como eu me comunico com questões, por exemplo, que não foram legais para mim, ou que foram, né? Porque também é importante eu me comunicar com coisas que são bacanas. Como, por exemplo, eu recebi um presente, recebi flores, recebi algo, e eu falei, nossa, eu sabia agradecer isso com carinho, eu sabia retribuir, né? A gente entra também na lei do equilíbrio, né? De que às vezes a pessoa recebe um presente que é algo super bacana, legal. Sim, e isso é importante. Essa sua fala, ela é mais do que importante, porque a gente está aqui falando dos desafios, das coisas que não são tão legais. Mas quando você também recebe algo que é legal, algo que aquece o seu coração, é importante você reconhecer que aquilo aconteceu. Porque há chances do outro também entender que ele pode fazer novamente, que ele tem abertura para fazer novamente, que você gosta daquilo e que é legal. Quando você agradece, né, não só agradecer da boca para fora, igual você falar, legal, né, mas obrigada, nossa, não esperava, mas gostei, né, isso foi legal, isso foi bacana. Você tá falando para a pessoa que ela acertou também com você. Isso é interessante, é o que a gente trabalha muito nos nossos casais. As pessoas têm diferentes maneiras de amar. As pessoas têm diferentes maneiras de demonstrar o amor. Tem gente que é com presente, tem gente que assim, nossa, se receber flores, nossa, como eu sou amada. Pra outra, tipo, bonito, legal, põe ali, né? Vai se sentir amada de outra maneira. Essa flor. Exatamente. Eu vi um meme uma vez que eu dei muita risada, né? E é algo que acontece muito. Então, no meme, né? A mulher chegava, olha o que eu ganhei. Daí o marido fala, poxa, que bacana, né? Parabéns. E daí depois vinha de novo, né? No mesmo meme. A mulher, olha que eu ganhei. Daí o homem, nossa, que legal, parabéns, você vai ficar linda com isso, coloca agora, eu quero te ver, vamos tirar foto, tira uma selfie aqui. Enfim, dá uma importância e um reconhecimento para aquilo que foi tão importante, que ela ganhou, que ela conquistou, seja o que for. Então, olha o quanto isso engrandece uma relação. Sim. Né? E o quanto isso coloca uma relação, de certa maneira, em equilíbrio. Né? Da pessoa falar, nossa, poxa, ele tá super feliz porque eu fiquei feliz. Ele tá super feliz porque eu conquistei algo, porque eu ganhei algo, porque aconteceu algo muito importante na minha vida. Isso vai fazer com que, de alguma forma, a outra pessoa retribua. Né? De alguma maneira. Então, quando for o inverso, o natural é que aconteça algo muito similar. Sim. Você falou uma coisa, a gente, assim, gostaria muito de entrar nesse assunto, mas a gente já tá se encaminhando pro final, mas eu vou trazer o que é para depois a gente marcar uma próxima para vocês irem falar um pouco sobre isso. Claro. Você falou do silêncio também é violento, né? O quanto essa forma é violenta de comunicação. Você sabe que eu concordo com você, né? E já disse isso algumas vezes. Eu sou o tipo de pessoa que se você ficar em silêncio, você quer me magoar, você quer me machucar, você ficar em silêncio. Não importa o que seja. O famoso deixar na geladeira, né? Eu vou deixar ele na geladeira um pouquinho. Pra ele ficar refletindo sobre o que ele fez. Ele nem sabe o que ele fez. Ou ela nem sabe o que ela fez. Eu vou deixar na geladeira. Tá tudo ótimo. E não fala. O que aconteceu? Nada. Nada. Você sabe o que aconteceu, coisa, às vezes você não sabe o que foi. Nada. Aí deve ficar aquele climão, né? Algo super violento. Estão se machucando, assim, se agredindo ali. Sem palavras, por uma falta, né, de capacidade emocional ou capacidade de colocar aquilo de uma maneira que seja mais leve. E o que poderia ser resolvido naquele momento, não. Se prolonga por dias, semanas. Nossa, às vezes anos, né? Porque quantas vezes... e isso é uma coisa que eu gostaria mesmo que a gente pudesse falar sobre o silêncio, né, que mata, o silêncio ensurdecedor. Eu confesso que isso é uma dor minha até hoje. Eu não consigo ver as pessoas em silêncio pra mim, sabe? Não importa o que seja, eu prefiro que a pessoa acabe comigo em palavras, me xingue, sei lá. Mas pelo menos você vai saber o que é, né? Eu sei o que é, gente. Pelo menos sinal de que eu sei que eu fiz alguma coisa que não foi legal, né? Então, assim, o silêncio, isso que você falou do silêncio, eu acho que até é uma forma de manipulação de muitas pessoas, né? Em diversos aspectos. Por isso que eu acho que eu gostaria que a gente falasse de uma forma mais profunda sobre isso. O quanto se usa o silêncio na manipulação, né, com as pessoas. Eu não vou falar nada e eu uso isso de um artifício para que o outro fique a mercê. Às vezes é uma forma de culpabilização, né? Eu vou culpabilizar ela, né? E aí coloca ela na geladeira, digamos assim. Isso é uma baita de uma exclusão.
Sim. Né? E a exclusão gera uma dor gigantesca. Porque a gente vai falar sobre sistêmica pura isso, porque é a lei do pertencimento. Todo mundo quer, não só tem o direito, como quer pertencer a É a algo. necessidade básica do ser humano. Nós somos seres sociáveis, né? A gente faz parte de tudo isso, de tudo. E de nada ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu sei que são palavras que os penielistas nem gostam de usar. Mas é a realidade, a gente faz parte de tudo e de nada ao mesmo tempo, né? E essa necessidade. Então, eu gostaria muito que vocês viessem aqui para falar sobre essa questão vai do ser um prazer. silêncio. Porque você falou uma coisa que, assim, é importantíssima. Talvez as pessoas que estejam nos assistindo nem tinham se dado conta do quanto o silêncio, ele é mais, talvez, até prejudicial do que as palavras. Não que as palavras não sejam prejudiciais, não entendam isso, pessoal. Mas é que, às vezes, o silêncio, se não comunicar-se, não falar-se, é muito pior, né? Porque a pessoa nem sabe, talvez. E o outro também fica guardando, remoendo ali, né? Aquilo que não foi dito, que não foi falado, que não foi exposto. Fica os dois isolados, cada um na dor, né? Do que foi dito. É uma forma o que de não agressão foi passiva, dito, né? Sim, É uma forma de agressão passiva. Existem várias formas de agressão ativa, então eu posso verbalizar, bater, xingar, expor. Eu tô fazendo algo ativo. E o silêncio é uma violência muito grande passiva. Então, simplesmente... até que a gente pode ir não só nas relações de casal, mas a gente vê muita fala de gente mais antiga, mais velha, que fala: ai, meu pai e minha mãe só olhava pra mim e eu já sabia o que ia acontecer. E quando a pessoa geralmente fala isso, o não verbal dela mostra até o medo. Aquilo Sim. aconteceu lá atrás, mas ela ainda externaliza aquela dor que era vivida. Então, De tão arraigado que ficou. ó, vocês fiquem com essa frase aqui. Jenny. Nos cobrem, né? Que o próximo podcast com o casal aqui vai ser exatamente sobre isso. O silêncio que mata. Uau! Ó, gostaram, né? Vai ser um prazer. Ó, gratidão, Jenny, gratidão, Nildar, por estarem aqui hoje. Nós que agradecemos o convite, foi muito especial pra gente. Foi muito especial. Obrigado, Felipe, pelo convite. Olha, sigam eles vão entrar aí nessa trajetória agora de casamento, gente. Faltam 2 meses. E aí, né, vão ter mais elementos para compartilhar com a gente sobre essa vida a Com certeza. dois. É né? uma constante construção, né? Um constante aprendizado. E, assim, o que é mais lindo é que a gente coloca essa visão sistêmica no nosso dia a dia. E vai ser um prazer ir trazendo, contando um pouquinho como que é isso na nossa rotina também e das pessoas ao nosso redor. Obrigada, gente. Eu vejo você, Nildar, eu vejo você, Jenny. Beijo você, Pri. Eu vejo você, Pri. Muito bom poder compartilhar com vocês aqui hoje. Gratidão. E para vocês que gostam do assunto, continuem nos acompanhando nas redes sociais, nas redes da Rede Vivax de TV. Eu vejo você.